Pronto. Feliz sábado. Bom dia. Bom dia. Quem está vivo, diga amém. Amém. Como está vivo aí? Está animado. Está animado, né? Igreja de aniversário. Né? Vamos estudar a lição, recapitulação da lição. A lição de número 10. A lição de número 10 tem como título Os Últimos Enganos de Satanás. O verso para memorizar, né? Está no livro de João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17. Como já oraram aqui com a lição, necessário que nós oremos nós, tá? Então já pode ler. Já foi feita a oração. João 17, 17. Alguém pode ler pra gente aí? Na verdade, a tua palavra é a verdade. Pronto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, de chave aqui a gente já tem que entender uma coisa. A verdade está onde? Na palavra. Bom, não tem outro lugar na palavra. Na igreja de Adventista do sétimo dia em si, a gente preza ou deveria prezar pelo estudo da palavra. Essa igreja é constituída dessa forma. Aqui, nada deve ser feito sem a leitura da palavra. Em qualquer pregação, normalmente é assim. Se você for pregar, se você nunca pregou, você sempre vai seguir esse modelo. O pregador vem aqui à frente, ele vai ler primeiro o que há, ele ora e depois vai ler o que há. Palavra. Tudo que deve ser falado aqui deve ser baseado na palavra. Aqui não deve ser o que eu acho, o que eu penso, não. Na igreja da gente, a gente preza por isso. Tem que ser tudo baseado e fixado na palavra. Se não tiver na palavra, sai fora. Não é de Deus, não. Então aqui não há espaço, eu acho, não, parece que eu ouvi, não. Tem que ser na palavra. Essa igreja é um livro muito bom, que o título do livro é assim, ó, Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porque o que deve prevalecer não é a minha vontade, não é o meu querer, mas o que o Senhor diz. E o que está escrito, o Senhor diz, é na palavra. Tá? Então, quem não estiver firmado na palavra, é eles que serão enganados. É isso que a lição, o verso já quer dizer. Se você não estiver fixado na palavra, se estiver atento na palavra, certamente aqueles que não estiverem ligados serão enganados, tá? Alguém aqui já foi enganado? Foi enganado? Ó, o André botou o dedinho, rapaz, foi enganado. Alguém já passaram a perna com você alguma vez? Já? Aqui na igreja, quem já passou a perna? Levanta a mão, fala. Que a igreja, lá tem crente? Não, quem passa a perna aqui não. Os de coroa assim, papai, coroa. Lá tem os filhos atrapalhados, mas aqui, meu amor, ninguém, mano. Aqui ninguém dá de ela. Né? Não tem que ser atrapalhado, não gosta de passar a perna, não. Porque o engano não é de Deus, não. O engano, eu sempre falo lá, né? Quem é de Deus, o povo de Deus e o povo do cão. Então, quem engana é do cão. E ainda o crente enganoso e o crente do cão. Já pensou? Tem o crente de Deus e o crente do cão. Né? E aqui não existe esse povo, não. Né? Por isso que eles vão falar, os últimos enganos de Satanás. Porque o engano não pertence a Deus. Só a Deus pertence à verdade. Então, no início aqui, quem leu a parte de sábado aí? Quem leu a parte de sábado? Alguém leu a parte de sábado? Você leu? Lembra da história? Da história da parte de sábado aqui? A parte de sábado conta a história de um Tilenol. Eu vou falar desse remédio, alguém já tomou Tilenol? Tilenol serve para quê? Eu não tomo de remédio, não. Pra dor? Deu e febre, né? Aí a lição de sábado fala que um indivíduo, ele pegou as pessoas nesse momento aqui na cidade de Chicago, né? As pessoas começaram a adoecer gravemente, o texto fala. E diz que algumas começaram a morrer repentinamente, porque o indivíduo, ele pegou, colocou uma substância altamente mortal, chamado cianeto de potássio. E trocou e colocou no Tilenol. As pessoas começaram a morrer. Duas pessoas que tomavam esse Tilenol contaminado morriam, acabaram morrendo na cidade de Chicago, acabou a banda da cidade de Chicago, e até hoje ninguém sabe quem trocou essas substâncias. E muitas pessoas morreram. E ele acaba mostrando isso aqui, que assim também
faz Satanás. Né? A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, diz que foi derramado o rio de Babilônia. E aí muitas pessoas estão bebendo desse rio, né? Bebendo dessas informações, bebendo dessa substância que Babilônia tem derramado no mundo, estão assim também se perdendo. Né? Na parte de domingo, qual é o título da parte do domingo que poderia dizer para a gente? Domingo, o título do domingo? Pronto, o caminho que parece direito. O caminho que parece direito. Na sua capa da sua lição, qual a imagem que tem aí? Mostra para mim na lição. Alguém pode descrever o que é a imagem da lição aí? O que vocês veem nessa imagem? O que vocês veem aqui? Um anjo. Na 10. Na daqui. Na daqui. Daqui. Um anjo, pronto, um anjo. Tá vendo um anjo, né? E o que está nesse anjo? O que você acha que está nesse anjo aqui? Olha, acho que está preto. Você acha que é o quê? Um sol. Alguém mais? Você acha que é um sol também? Um anjo e um sol, né? Um anjo e um sol. O que isso tem a ver com a lição? O que vocês acham que tem a ver com isso? Por que esse desenhista desenhou um anjo e um seria mais um sol? O que vocês acham que desenhou esse anjo e um sol? O sol para algumas igrejas significa adoração, né? É um símbolo de adoração. Então, certas igrejas trazem a lição de trazendo. Algumas igrejas têm o sol como um Deus, né? Deus sol. E o anjo? E esse anjo aí? Mensagens evangélicas que quer dizer adorar a Deus e não a outra pessoa. Esse aí está estranho, não? Esse aí. Eu não estou hoje. Qual é, gente? Vamos colocar aqui. Qual é a cor desse anjo? Não, esse anjo está normal. É por isso que na parte do domingo fala assim, ó, para a gente ler o verso de Apocalipse 12, verso 9. 12, verso 9. Alguém pode ler para a gente em Apocalipse 12, verso 9? Onde está? Onde está escuro? Apocalipse 12, verso 9. Alguém para a gente? E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Pronto, então nós temos 3 características interessantes, né? Sabemos que o 100 foi expulso do céu. Ele tem o nome dele? Diabo e Satanás. Pronto, Diabo e Satanás. Esse aí já entendeu. E qual é o papel desse indivíduo que foi expulso lá para cá? E o que mais a Bíblia diz aí, o texto? Ele falou outra palavrinha. Tem outra palavrinha aí. Hã? Sedutor. Ninguém utiliza a palavra sedutor para Satanás. Nunca vi isso. Rapaz, Satanás, o que é o sedutor? Acabou com o velho jogou duro. Eu falo, como é que é? A palavra é bonito. Como é que é? Envolve, né? Milhares de benéficos, né, para poder te levar. Rapaz, mas normalmente você acha que sempre você que está uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Aparentemente é boa, né? Mas só tem uma máscara. É uma máscara. É sempre uma pessoa que é envolvente, que parece tem coisas bonitas para que você se depois vai ver que não é nada. É um conquistador. As pessoas pensam que Satanás vai vir com Chico, e ele fica mostrando aquilo. Ele não vem, ele vem assim, bonzinho. Ele é um conquistador falso. Geralmente no papel do sedutor tem dois papéis, né? Tem um sedutor que
realmente ele quer conquistar para o bem, mas tem um sedutor que usa a sedução para o mal. Né? No caso, Satanás, esse é o papel do mal. Né? Ele seduz oferecendo maravilhas, mas ao contrário, ele quer ceifar. Né? É uma grande característica, eu apresentaria isso. Então a gente entendeu. O papel de Satanás é seduzir o mundo. Seduzir, roubar o coração. Ele é sedutor e rouba o coração. Né? O papel do sedutor é roubar o coração. Né? Quando as meninas ficam, não é as meninas, né? No nosso mundo, as meninas nós estamos seduzidas. Né? Ou é chamado de galanteador. Né? Eu vou até botar a risadinha ali, ó. Até a risadinha, né? O galanteador. As meninas seduzidas, que roubam o coração. Rouba o coração. Como você rouba o coração? Porque na verdade o coração é um músculo, na verdade quando se rouba o coração, você rouba o seu entendimento. A pessoa deixa de fazer aquilo que é realmente certo e passa a ser induzida por esse indivíduo que é o chamado sedutor. Então é um papel diferente. Então só para a gente enfatizar aqui, o que você descobriu depois de vir para a igreja e a palavra de Deus que é verdade e que antigamente vocês acharam que existia uma outra verdade. Eu descobri que era mentira. Rapaz, vim para a igreja e a palavra de Deus que é, por exemplo, essa igreja já falou uma, que o diabo acreditava. Você já acreditou que o diabo tinha chifre, tinha rabo, tinha vermelho, era vermelho, tinha uma capa? E com tridente na mão. E com tridente? Tinha um rapaz aqui no Gamonte. Alguns mais antigos aqui vão lembrar. Tinha um rapaz chamado Gamonte que se vestia de diabo. Olha aí, lembrou ali, ó. Pelanca, já é falecido, né? Já é lembrar. Rapaz, eu tinha medo de Pelanca. Ele era da prainha, não é isso? Lá da prainha. Ele se vestia de diabo. E aí todo mundo ficava intrigado. Por que ele se veste de diabo? E eu, quando era criança, tinha medo do nada. Meu Deus do céu, o diabo. Né? E a gente entende, quando a gente lê a palavra de Deus, que o diabo não é isso. Não é chifre, não é rabo pontudo, não é de vermelho com a capa. O diabo não é aquela figura que foi desenhada para a gente. Não, o diabo não é. O diabo é um anjo de luz sensual. Uma outra coisa que você descobriu que era mentira, que não existe. Nada se descobriu na palavra de Deus. Rapaz, você pensava que existia, não existe. Alguém vê de fantasma aqui? Eu fiquei com agora. Mas tem medo. Mas eu não tenho medo, contando com você, eu tenho medo da vida. Pronto. Mas não é perfeito. Metia medo. Tipo assim, tem gente que acredita que tem medo. E não acredita. Nós moramos numa casa de uma casa de 40 anos. E numa certa época eu cheguei assim. Eu cheguei de madrugada, na cadeira, na varanda da cadeira. Quando eu olhei, eu vi uma pessoa, tipo uma caveira, balançando na cadeira. Aí eu olhei uma vez, olhei duas, aí eu olhei a terceira vez, eu não vi mais. Essa é a minha imaginação. Porque você contava as histórias que em volta daquela, e ele tinha parte com patronais e tal, que ele fez sorte, que ele vivia preso ali. Aí você escutando contar essas histórias, existe, isso é imaginação, provavelmente. Mas é que você. Minha mãe faleceu. Minha mãe primeira cristã, né? Faleceu. Aí quando minha mãe faleceu, aí minha irmã ficou ela sozinha, né? Aí de noite ela dormia no quarto, perto do quarto da minha mãe. Aí quando ela foi dormir, a cortina balançava, né? De noite ela dormia e ela vendo a cortina balançando. Ela fez: Satanás, sai daqui, que não é minha mãe não. Você está amarrado em nome de Jesus. Você não está aqui, Satanás. Aqui não é minha mãe. Você está pensando que eu vou ficar com medo pensando que é minha mãe? Mas não é minha mãe,
A lição vai falar, e realmente tem cara, mas para deixar aqui, tem cara demais. Deu um monte de coisa treinada nesse negócio. E você fala assim, meu tio trabalhou na Ilha de França, ele conhece a Ilha de França, na outra casa, lá do fundo, no final, da beira do rio. Não era a casa da frente, não, lá do fundo. A gente trabalhou lá, e a noite nós vimos lá, estava com a casa mais mal assombrada, e isso estava mesmo na fora da casa. Escutava mesmo. Então o que acontece? Primeiro ponto, essa é uma das teorias, uma das seduções satanás mais antigas que existe, que essa foi a primeira. E a lição fala sobre isso, a imortalidade da alma. O que é imortalidade? Sobre o complexo de imortalidade da alma. Já no Éden, ele falou para Eva, certamente não morrerás. Quando os discípulos estavam no barco, e Jesus andou sobre as águas, os discípulos que andavam com Cristo, quando viram Jesus sobre as águas, gritaram o quê? É um fantasma. Então, é uma das mais antigas que tem. E quando nós estamos na palavra de Deus, nós sabemos que isso não existe. O que existe? Seduções de Satanás para induzir a mente humana. Viu? Repreenda. Porque não existe. Sedução à imortalidade da alma é uma das seduções. E saber que boa parte das religiões cristãs acreditam nisso. Pronto, vamos ao funeral, estamos no funeral, estou pregando, o corpo está ali. Os familiares estão aqui chorosos, tristes, porque o familiar morreu. Aí eu, como pregador do Evangelho, conselho da palavra, não fiquem tristes, porque esse bom homem está onde? Está no céu. Ninguém diz, eu nunca vi um funeral, ninguém dizer que ele foi para o inferno. Porque nós irmãos ficamos que não, que ele foi para o inferno, não prestado, não. Todos vão para onde? No céu. Aí o cara que está aí comentando com o professor Leandro a cerimônia pública, ele justamente fala, por fora as pessoas querem eu falei que não é verdade. Quer ver se você tem um cara aí que era bagunceiro, que era não sei o quê, ele sabe que mesmo não pode ajudar ninguém. Mas quem está fazendo essa celebração é um padre, mas ele fala, pronto, não é verdade. Se não é verdade, é mentira. Se não é mentira, é de quem? Pronto. É simples, não tem negócio de florear, não. É mentira. Ninguém vai. Ou morreu, eu estou dando destino. Né? Se falou que não, viu? Porque ele está no céu. Eu fico lá em casa, lá em casa. Vai passar direto. Tem um beijo, quando vai para o céu. Está no céu, não. Se está no céu, está o quê? Vivo. Se está vivo, está no que está aí? Embaixo. Tem uma casa lá que eu estou construindo. Agora pensei para mim se eu morrer na viúva. Aí estou construindo a casa lá. Aí morreu. Aí está abaixo. Não se preocupe, não. Meu irmão Gustavo está onde? No céu. Eu estou lá, está no céu. Ei, Jesus, como é que está essa aqui? Tudo bem, cheguei aqui. Vamos ver como é que está essa casa. Está um caboclo na minha casinha lá. E lá no céu vendo. Irmão, está bem aí, patrão? Com minha mulher. Todo mundo só pega aqui mesmo. Todo caboclo lá, você está dando sofá. E lá do céu vem isso, vivo. A primeira coisa que vai vir para mim do Senhor vai ter vontade de sentir. Você entendeu? Então são coisas, não só questões como essa, mas questão de enfermidade. Que ninguém do céu tem meu filho doente, meu filho sofrendo, lá de droga, todas essas questões, não bate. E a palavra do Senhor diz, a mesma palavra do Senhor, os mortos já nos esquecimento. Lá não lembra o quê? De nada. Então ela não fica pensando, minha mulher morreu, ou vou morrer, não pensa nada não, irmão. Nem sobe gaia. Lá na tumba, não tem nada lá. Você vai pensar, nem vai nem sentir. Não sente nada. Né? Então, nada, esquecimento, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. E também na época de Jesus já existia isso. E Jesus conta a questão de rico e Lázaro. Onde o rico vai para onde? O rico vai para o céu? Na palavra de Jesus, não. Porque o que acontece também? Um erro que nós encontramos na palavra de Deus. Outro erro também. Outra questão que a gente dizia. Que na época de Cristo as pessoas pensavam assim. Se você é rico, é porque Deus te ajuda, Deus te abençoa. Se você é pobre,
O que aconteceu com Jó? A primeira acusação foi que Jó perdeu tudo, ficou pobre, perdeu casa, perdeu os filhos. O que você errou? Então, você está sendo abençoado por quem? Por Deus, arrependa os seus pecados. Né? Então, era muito comum pensar que todos viram o paralítico e perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Eles ou seus pais? Então, as pessoas, elas tinham medo daquilo. Só Jesus contou a parábola. Quando o rico e Lázaro era o pobre leproso e o rico. Aí quando Jesus conta a parábola, essa parábola choca as pessoas. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, o rico não vai para onde? O rico? O inferno. As pessoas, e o pobre o pobre vai para o céu. E o rico começa a conversar. É uma história, uma parábola. Eles queriam impactar com aquilo. Eles começam a conversar. Um do céu, outro do inferno. Aí começa o rico. Vê se o pobre joga um pouquinho de água para lá. E ele começa a pedir água. Aquilo não é apenas uma parábola. E ele fala assim, vê se falar, avisa meus filhos. Não, os filhos dos profetas, tem a palavra. Aqui você tem uma palavra, mas tem religiões que acreditam que aquele diálogo foi verdadeiro. Eles acreditam que tem um povo que está no céu, o outro povo está no inferno, estão dialogando, estão conversando. Isso gera uma confusão terrível. Porque as pessoas acabam acreditando. Está escrito na Bíblia. Ok, é a tradução, é a parábola. A pessoa fala que Jesus falou de parábola. O Evangelho fala de parábola. Então você tem que entender e saber, né, definir essas questões. Porque isso cria uma confusão terrível. Minha mãe, às vezes, dá já faz 70 anos, ela acredita que as pessoas não conseguem, mas a gente vai vir para o céu. O pai, ela diz assim, porque eu falo, a pessoa não foi, está lá aguardando, está lá. Pronto, perfeito. Segundo Tessalonicenses 4,16. Ressoar a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Está na Bíblia. Os mortos em Cristo ressuscitarão? E Paulo fala, e nós? E seremos o quê? Arrebatados. Juntamente com quem? Com os mortos. Alguém vai primeiro? Simplificando, é mais fácil ele passar no filme do André do que o rico cabaré que está no Já é outra coisa também. Boa para a gente. É uma outra palavra. É um texto que existe lá em Israel, né? Justamente, os cabelos passam no fundo da Bíblia. E aí, sabe o que aconteceu, irmão? Outra coisa, ele sabe que os pobres pensou? Aí o povo, o ser humano, povo é terrível. Aí assim, ó, já que os ricos, nem todo rico vai para o céu, aí você ainda fala disso, dá mais fácil um cabelo passar do que o rico. Aí os pobres assim, não, ó, quem vai para o céu só vai ser quem? Os pobres. O rico vai. Aí tem uma rivalidade entre rico e pobre. Que pobre se acha que vai para o céu, mas tem cada pobre que miserável. Aí já vai. É outra coisa que Jesus está falando do coração do indivíduo. É onde está o teu tesouro, independente de ser rico ou pobre. E cada pobre miserável. Eu vou contar isso, não vai ter um parente aqui, vai acontecer um caso, eu sei. Não posso contar, não vai ter parente. Não tem parente, basta não. Se eu contar aqui, eu nem contei. Mas é daqui não, é de burro, cara. É de burro, não posso contar, não vai ter parente. Não fala em parábolas. Vou falar em parábolas, pronto, vou falar em parábolas. Uma certa pessoa que trabalhavam juntos, ele pensou assim, né? Ele viu uma notícia de comprar um bem. Vou até trocar os bens para saber o que foi, tá? Pensou uma casa, era até gravando ali, misericórdia. Pensou em comprar, oh meu Deus, não falava não, deixa quieto. Desistir, estava na cadeia. Vai que essa pessoa vê isso lá. Não vai contar para lá. Ah, eu pensou, senhor, mas isso acontece todo dia, viu? Então assim, vou me dar bem. Uma casa, tipo assim, vou pensar uma casa. Uma casa na casa da minha vizinha, né? Posso falar para a minha vizinha, que está vendendo 1.900.000. Aí você está vendendo a casa por 1.900.000. Não é isso não, essa casa aí está vendendo por 50 mil. Aí um colega disse, 50 mil? Menina, essa casa aí 50 mil? Não, isso é um golpe. Aí eu disse, não, você está querendo roubar o pobre. Você está querendo roubar a minha bênção. Deus está me abençoando a menina, tem condição de uma casa dessa, 50 mil. Não, deixa eu dizer que sou eu gordo da minha bênção. Meu irmão, não é que era um golpe? E a pessoa deu um golpe. A amiga minha perdeu mais de 42 mil reais. Você estava vendendo uma casa que era
sua para aquela pessoa. 42 mil golpes. Foi para a Inglaterra o golpe. Eu quase conheci uma questão dessa. Conheci, era filho da minha loja. E ele fez um golpe. Ele chegou, o vizinho com uma caçamba, uma foto da caçamba, foi partir da caçamba na rua. E vendeu o bilhete todo, e depois que se vendeu, quando foi associado, como pagar para receber a caçamba, ele disse: não, eu vou ter ali. E foi uma confusão, Babilônia. Confusão. E ele vai falar sobre isso, o texto de Provérbios 14, 12, que alguns caminhos parecem direitos, mas são caminhos de quê? De morte. E isso que o texto vai falar sobre muitas pessoas que estão no caminho certo. E aí não dá espaço para entender. Não é o que você acha, não é o que eu acho, é porque eu vi, eu deixei de ver, porque eu vi a cadeira lá. Não, gente, é verdade, eu vi a cadeira lá. Você está na cadeira, existe esse negócio. Não é porque você viu com seu entendimento que pode ser verdade. O Provérbios 10 assim: caminhos parecem direitos, certinho, mas são caminhos de quê? De morte. Né? E na parte de quarta-feira, vamos pular, não sei nem que hora não, você deixar aqui falando tudo, hein? Eu que sou tímido. E que hora acaba aqui, mano? Que hora? Tá parado, mano. É de Deus ali, ó, profeta. Segura o tempo ali, que nem Moisés. Se Moisés segurou o carro assim, parou o tempo. Tá falta ainda? Vai ter giro. Vamos aqui. Segunda-feira, antiga mentira da imortalidade. Isso nós já comentamos, né? Esse é muito forte. Lê Apocalipse 16, 13. Alguém pode ler pra gente aí? Ajuda a gente, Apocalipse 16, 13. Isso é pesado. 16, capítulo 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a cães. Pronto. Agora em 18, 2. 13 e 14. Desculpa, 13 e 14. É falta complemento. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a cães. Já versículo 14, vai. Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pronto. Então nós vemos aí espíritos imundos, espíritos de demônios saindo da boca da besta, dessa grande besta, e vimos também ali sinais de prodígio. O que seria um sinal de prodígio? Prodígio, mas quer dizer, de milagres, de vitória. Mas então faz um milagre, irmão, e faz. Mas não é só Deus que faz milagre, não. O texto diz que foi permitido. Foi permitido fazer sinais. E o texto diz que se não for, fazem ter o que descer do céu? Fogo. Então a gente não tem noção, muitas vezes, a gente não tem noção das coisas que acontecem no mundo e o poder que tem de Satanás. A palavra de Deus diz, né, o Espírito diz que depois de Cristo era ele. Pense aí, uma pessoa seduzindo, não estou falando de 2 anjos, a terça parte do céu. O texto diz que a terça parte, Apocalipse capítulo 12, né, falar que esse dragão foi expulso, o dragão e os seus, boa parte dos anjos foram expulsos. Então, aí tem gente assim, não, o diabo não me engana, não. Filho, nós estamos falando de anjos. Sabe o poder de um anjo? O tamanho de conhecimento de um anjo. O anjo não morava na terra, não, ele morava no céu. E lá no céu ele conseguiu corromper a terça parte. Do céu ele conseguiu trazer a terça parte. E a palavra de Deus diz que o número dos perdidos serão como areia do mar. E o texto da Apocalipse diz que ele vai vir para seduzir o mundo. Então não é pouca gente enganada. É muita gente enganada. É muita confusão nesse mundo. É muita confusão. É muita confusão. Por isso chama
Babilônia. Babilônia, a gente estudou na semana passada a palavra Babel. E Babel quer dizer confusão, mistura. E é mistura de muita coisa. Está uma misturada nada. Por isso que nós vamos ver num texto aqui que tudo se misturou. E aí, no texto, falando sobre as inúmeras religiões. E é comum você dizer assim, ó, não, você acredita no que você quiser. Não, só existe uma verdade. Não existe duas verdades. Não existe três. Pronto. Pronto. E o texto assim, nós corremos o risco, nós não podemos seguir pela nossa própria consciência. Porque o coração do homem, enganoso é o coração, e a primeira texto vai ser, quem o conhecerá? É enganoso. Às vezes, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui dá errado. Então a gente tem que ter cuidado, porque hoje tem religiões e tem, não só religiões, mas linhas de fé, que vão para todos os lados, tanto no que acreditam quanto naqueles que não acreditam. Então, para a gente que é leigo, a gente tem que entender assim, que tudo é um processo de leitura e alfabetização. Temos professores aqui, e vocês entendem que, na época, os estudos, a leitura, talvez vocês conheçam várias pessoas, nós temos pessoas aqui analfabetas. É pessoas que não tiveram a oportunidade de ler a palavra de Deus. E se já é ler, já tem pessoas que não leem, mas nem entender. Então, por isso que a mentira e a confusão avançou, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de ler, de pesquisar, entender. Poucas são educacionais. O pastor disse, acabou, pode mudar, Aí, por isso que o texto fala no livro de Apocalipse, os falsos profetas. O que é o falso profeta? É o profeta que não fala aquilo que Deus quer, ou fala pela metade. Entendeu? Então a gente tem que, nós estamos num lugar privilegiado. Porque eu sempre costumo dizer, não acredite, como eu sempre falei com isso, você não tem que acreditar no que eu falo. Tem que acreditar no que está escrito? Pronto. Tem que acreditar no que está escrito. Não é a minha versão dos fatos, é o que está escrito, a palavra. O título do livro assim diz, sim, não é o que eu digo. E é interessante, como Deus é tão sábio, que no 10º mandamento você nem pudesse escrever. A palavra diz que foi o dedo de quem? Pronto. Aí, meu irmão, quem quiser mexer com o dedo de Deus, eu me envolvo com isso. Eu tenho medo de me envolver, né? Nós temos até agora interessante, vocês vão entender porque eu e os demônios, nós temos algo em comum. Essa vida que o Estado tem algo em comum com os demônios. A gente não tem medo de se envolver com o dedo de Deus. Agora, por quê? Vou dizer por quê. Porque quando os demônios viram Cristo Jesus, você lembra a situação? Quando Jesus vai tirar os demônios de Gadara, para vocês terem ideia, quando os demônios vêm aqui, vocês falam o quê? O que temos nós conosco, nós contigo, Cristo? Por favor, não nos mate, não nos destruam. Esse cara o quê? Tremendo. Porque eles reconheciam o poder de Deus. Aí tem ser humano que é terrível. Os demônios só veem a presença de Cristo. Eles dizem, por favor, peguem a gente e jogam onde? Nos porcos. Eles tremeram. Os demônios só veem a presença de Cristo, eles tremeram. Para vocês terem noção, quão descuidados nós como seres humanos somos. Se os demônios que moraram nos céus reconhecem a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, e tem muito ser humano que zomba de Deus. Zomba. E aí vamos para terminar aqui, essa parte aqui. Então, há muita confusão. E ai daquele, ai daquele que tira o que? Um tio. E o apóstolo de Apocalipse diz que também serão o quê? Acrescentados os seus. Aí eu não me envolvo com isso não. Aí quem quiser se envolver, mexer lá, trocar, aí cada um com o seu cada qual. Eu prefiro não mexer, nem trocar o que está lá. Aceito que está ali. Ah, mas eu não concordo. Aí é um problema meu. Eu entendi desse jeito, eu entendi dessa forma. É um problema aqui? Sim. Pronto, mas o que está escrito ali não tem como mudar. Não tem como. Lei de Deus é com o dedo de Deus. Pronto, tá bom. Ah, mas Deus escreveu tudo. Eu não tenho nome, eu prefiro não me envolver nessas questões aí.
eu prefiro não me envolver. Mas quem quiser se envolver, brigue lá com o autor do texto. Eu prefiro não me envolver com ele, não. Mandamentos fala assim, vou dar essa de dois. Mas os dois é que se você obedece, você faz. Se você fazer todas as coisas do próximo mesmo, você está obedecendo. Os 10, porque os 4 referentes a Deus, não precisamos ao nosso próximo. Pronto. Eu não me envolvo. Quem quiser se envolver, falar que trocou, quiser trocar, o texto ali vai falar sobre isso. Porque tirar, e você quer se envolver com isso? Eu não me envolvo com esse negócio, não. Porque é você, aí você mexe na autoridade de quem? De Deus. E o texto de Apocalipse fala: deve ser semelhante ao Altíssimo. Quer ter o mesmo poder que ele. Então eu não me envolvo com isso, não. Quem quiser se envolver, a palavra do Senhor é bem clara, mas é intocável. Não se mexe com isso. O juiz, alguém sabe qual é a outra vez que aparece o que ele escrevendo na parede? Na época de Daniel, quando o juiz é dado sobre o neto de Nabucodonosor. Pronto, acabou. Eu não vou com esse negócio de desaparecer, e quem quiser trocar, troca. Né? Então, isso mesmo. Então, o texto aqui, Babilônia aparece no centro da adoração do sol, na parte de terça-feira. E aí nós brincamos, a adoração do sol era notável no Egito, Assíria, Pérsia, certamente em Babilônia. Nenhum historiador fez a observação antiga da Babilônia, o sol era adorado desde os tempos imemoriais. Pode ser surpreendente, mas algumas vezes a adoração à Babilônia ao sol influenciou a adoração por parte do povo também de Deus. Todo mundo sabe aqui, não precisa nem saber muito inglês, Sunday, domingo, quer dizer o quê? Para a gente, para a nossa tradução em português, dia, pronto. Acabou. A gente não tem nem que discutir. Dia do sol. Então são questões que estavam já, para vocês que não sabem, nós temos que ter Ezequiel, que o povo de Deus caiu em alguns momentos nessa artimanha de também adorar outros deuses. Então é uma coisa do ser humano. Moisés subiu para o monte e quando desceu o povo estava fazendo o quê? É perigoso. É perigoso demais. É perigoso a gente se envolver com as questões que retiram a adoração de Deus e que faz especificamente a adoração ao sol. Ezequiel, contemporâneo de Daniel, retratou que as pessoas de costas para o templo do Senhor, enviados para o leste, adorando o sol, em vez de adorar o Criador do sol. Então era comum essa prática, mesmo na época também de Ezequiel e Daniel, adoração do astro maior. Então, o que acontece com a conversão do texto falar, com a conversão de Constantino, inesperada no início do século IV, causou-se a alegria do Império Romano. Constantino foi um iluminador, adorador do sol. O historiador descreve isso, só era universalmente celebrado como guia invencível e protetor de Constantino. Então, Constantino promoveu a primeira lei dominical que dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam o quê? Fechados. Então, pronto. Então, mas em 324, mudou até alguma coisa hoje? Muitos estabelecimentos hoje. Então vocês têm ideia como o povo enraizou-se no costume. Pronto, você entendeu? Então, naquela época foi o último império romano do mundo todo. Essa lei valeu para o mundo todo. E muitos, aí nós fizemos lá na classe da gente, semana passada, um histórico do povo de Deus. Quando Abraão sai, Abraão é representante de quem? De Deus. Criou o grande de Abraão, de Isaac, Jacó, veio as 12 tribos, veio José, e o povo se propagou, o povo cresceu. Só que esse povo, em algum momento, já na época de Jesus, negou o próprio Jesus. Se contaminaram e deixaram naquele momento, porque se eles não aceitaram Jesus, eles deixaram também de ser o povo de Deus. Aí criou-se o cristianismo.
criou-se o cristianismo, que passa a levar agora o bastão do povo de Deus. Só que esse povo cresceu também, se multiplicou até que alcançou quem? O Império Romano todo. Você entendeu? O Império todo foi contagiado pelo cristianismo e Constantino se converte. E ele fala assim, ó, tá bom, tá maravilhoso, eu sou de Jesus. Que coisa linda, já pensou? O presidente disse, eu sou de Jesus. O que aconteceu com o Império Romano? Constantino falou assim, gente, não se preocupe não. Eu agora sou de Jesus. Só que eu vou fazer um decreto. Esse negócio de sábado, não, esquece. Vamos agora domingo agora. Foca no domingo. Pô, menos mal, ele já é crente. Já tá bom. Já tá bom. Vai perseguir mais a gente, então vamos agora por aqui. Então, criou-se esse decreto. Ó, dia de domingo, fecha tudo e vamos celebrar. Vamos celebrar quem agora? A Jesus. Então, e Constantino se passou em império, até que um dia, um rapaz chamado Lutero falou assim, epa, alguma coisa não está batendo. O que eu estou lendo na palavra. E aí quando é que Lutero descobre isso? Depois existe um filme chamado Lutero. Lutero vai. Sabe como é que Lutero descobre? Imortalidade da alma. Ele vai pagar uma diligência porque era assim, opa! Naquele pensamento antigo, quem morria era a imortalidade da alma. Ia para onde? Para o céu. E quem era do diabo, quase ninguém, ia para onde? A igreja falou assim, não, filho, vamos criar também negócio no meio. Vamos ajeitar aqui. Tá? Aí você ficava lá, meu filho era perturbado, matou. Aí eu comecei e disse, não, dá um jeito. Por que não dá um jeito? Não, você vai fazer uma penitência que eu consigo trazer esse rapaz de lá. Não dá um jeito. Paga com um negocinho, você vai. Ó, nós vamos fazer a aniversário da igreja. Você vai dar uma festa para a aniversário da igreja. Você vamos dar uma festinha para a igreja. Não vamos fazer a aniversário da igreja agora sábado, não festinha, que eu vou fazer a adoração, porque eu sou representante de quem? De Deus, e a gente consegue. Eu conversando com o pai lá nessa intimidade, e aí a gente consegue dar um jeito do cara, do rapaz lá, ele vem para cá, passa um dia, aquele purgatório, se converter, se caminho, e aí depois a gente leva ele para onde? Você é o quê? Deus é o quê? Deus é bom. Deus não vai que se perca? Não. Deus quer que ele lugar onde? O céu, porque ele deu seu filho de jeito para que tudo aquilo crê. Não pereça, mas tem o quê? Já misturou tudo. Pronto. E aí, meu irmão Lutero vai levar essa indulgência. Um parente dele que tinha morrido. Mas quando ele sai de onde ele mora, de Quebec, vai até a Itália. Ele chega lá no mundo, ele tem uma decepção. Ele era teólogo da igreja, né? E ele tem uma decepção tremenda. Quando ele leu uma palavra, ele disse, não, mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. E todos são salvos mediante a fé. E a graça é quê? Se eu sou salvo mediante a graça, é a fé em Jesus, precisa falar alguma coisa? E aí, pronto, aí esse Lutero vai. Veja, o sol significa o quê? O domingo significa o quê? O sol. Então, o domingo é escrito, como na palavra no inglês, como Dia do sol. É por isso que eles mudaram o quarto mandamento, para que seguisse o dia do sol. E eu... Isso, e não é isso que muda de novo. Tem um documento, existe um documento. Um documento, todo mundo sabe disso. Não é que estou falando de ninguém, não, meu irmão. Tem um documento, tem um decreto, que foi feito isso aí, tudo é reconhecido. Por crente, por não crente, ateu, desateu, todo mundo sabe disso, o documento, fazendo essa transcrição, essa observância. Né? Então, esse outro povo sai. Só que quando esse povo sai, que são agora os protestantes, sai e o povo saiu da igreja que era de Deus. Então, assim, agora o que nós vamos fazer? Aí criou a mesma igreja, com algumas coisinhas diferentes, que hoje se conhece a igreja anglicana, né? Que é uma cópia da igreja, a cópia da igreja,
Só que esses protestantes saíram sem essa questão. Aí Lutero, num documento que acho que são 90 teses, né, que aí vem a justificação pela fé, vem todo mundo entender. Aí o povo ficou sabido, não precisa dar mais dinheiro, mas não. Todo mundo é salvo de graça, e é isso aí. Intrigou muito aquelas pessoas que estavam. Mas hoje há uma outra modalidade. Nesse protestante há uma outra modalidade, que é dos sinais de prodígio. Não, querido, você tem que dar alguma coisa. Sua vida está assim, está ruim, porque você não está ofertando muito a Deus. Você quer prosperar? Você está miserável? Eu estava lá em São Paulo, eu passei na porta da igreja, ela estava com mal, não terreno? Mas fala não. Loteamento? Ah, eu quero. Pronto. Mas é o bairro bom ou tinha o bairro ruim? Oi? Mais barato? Mais perto do pai? Mais caro. Rapaz, mais perto do pai? Eu tenho um amigo que um dia eu ele daqui. Ele trabalhou muito tempo com isso. Ele tem na igreja, tem vídeo que ele era pastor lá. Tem vídeo dele cantando, fazendo discurso do Estado. Eu conseguia vender um pedaço de pau. Vender não, né? Conseguia ganhar oferta. Ele pegava esse telefone, ele começava a dizer assim, não, esse telefone aqui é para você ligar para Deus. A oração, ele pensava assim, a oração é o quê? É a nossa ferramenta que liga você para com Deus. Você usa o telefone para quê? Para falar com mais pessoas. Então eu vou fazer uma oração pelo seu celular, que todas as pessoas que você fala serão abençoadas. Mas é preciso que você traga uma oferta e traga seu celular aqui na frente, vou fazer uma oração. Que a partir de agora, que todas as pessoas que seu nome se prosperam e tal, lá, eu não olho aqui, ó. É o poder de pessoas que essas pessoas têm, engana as pessoas, né? E assim, as pessoas que estão na igreja, elas vão com uma deficiência, elas sempre vão com uma deficiência. Uma carência afetiva, algum problema na vida. Então elas estão fragilizadas. E as pessoas aproveitam essa fragilidade dessas pessoas para pregar dessa forma e ganhar dinheiro, porque Deus não precisa. Perfeito. Suas obrigações, não precisa mais. O que está lá está lá. O que está lá está lá. A oferta não tem valor. Dízimo já está lá. Você não precisa mais do que isso. Então ele falou assim, quando a oferta baixava, aí eu tinha que agir. Ele falou que ele fez cada coisa, nada de travesseiro. Irmão, está com o seu. Eu mesmo responder 2 horas da manhã. Você não está dormindo, aí já vai levantar logo. Quem é que não está dormindo? Pronto, temos um travesseiro. O sono de Jacó. Jacó ele teve uma cabeça sobre uma pedra, irmão. Nesse sono que ele teve, ele encontrou Deus. E você quer encontrar Deus? Eu quero. Traga a fronha. Vamos lá com a fronha. Varrer a casa, claro. Uma nota de 100 bem obrigado. 100 anos. A oferta boa a partir de 100. Sabia que tem música? Sabia que tem música? Ele canta para essa música. Quem tem 100 fica para frente, quem tem 10 fica lá para trás. E quem não tem nada, deixou Satanás. É verdade, ele canta isso. Ele vai ter até música, ó. Quem tem 100 fica para frente. Quem tem 10 vai lá para trás. Aí não falei, não tem nada, deixou Satanás, é o cão. Não tem nada para falar para Deus. É muito coisa, né? Mas essa é uma das alusões que nós fazemos de muitas coisas que se perde sentido dentro da casa de Deus. Perde sentido. O propósito da casa de Deus, se for para pregar e salvar, o resto que tiver que fugir disso, é vir para vencer. Mas isso é muito radical, não bater no povo. Mas tem coisas que são absurdas. Não se pode negociar com o de Babilônia. Não se pode, não tem como negociar com o vinho. É pau mesmo. É pau mesmo. Para quem não sabe, eu acho que quando Moisés desce, quando Moisés desce do povo está adorando, o povo tem que tomar uma decisão difícil. Depois você lê isso. Quando o povo tem que estar adorando o desejo de ouro, Moisés tem um só. Tem que tomar uma decisão.
matar os idólatras. Mas o meu irmão que se isso acontece aqui agora, isso prolifera aqui e perde a nação toda. Perde o povo tudo. E naquela hora começou logo, foi um quebra-pau lá logo. Um quebra-pau. Né? Então, a gente não pode deixar que se corrompa. Que horas são? Olha, agora não falo mais. Né? 10, fala mais um minuto. 5, né? Só uma experiência, rápido, ligeiro. Acampamento de verão. Alguém que quer fazer retiro? Pouco que foi retiro. Retiro começa a fazer isso de uma forma de acampamento. Né? Começa normalmente na sexta-feira, no pôr do sol, tem um culto no pôr do sol. Né? Aí sábado tem um culto de manhã, com a sabatina. A tarde normalmente é livre, da meio-dia até as 4 da tarde tem um jantar, normalmente com batismo, no sábado da tarde. Domingo de manhã é livre, porque eles tomam banho, normalmente na praia, no rio, que eles tomam banho ali o dia todo, aí você vai ter culto no domingo à noite. E aí tem de domingo, segunda e terça-feira, culto à noite, libera o povo. Culto à noite, culto pela manhã. E aí, aconteceu que foi um acampamento, o pregador veio de São Paulo. O pregador veio de São Paulo, ele era orador do NASP, do Colégio de Mentira do NASP. Eu estou lá, eu estava na organização desse acampamento. E aconteceu que ele já veio doente. Mas como ele tinha compromisso de sair de São Paulo e pegar aqui no Santo Antônio, ele já veio, não convocou compromisso, ele veio doente. Pregou na sexta-feira, junto com o Ministério do NASP. Beleza, você estava lá, não estava? Aí ele pregou lá, né? Se eu um pregador agora, pregou, beleza. Aí coisa linda, maravilhosa, ele pregou, só que ele adoeceu. Aí de manhã ele não pôde pregar, ele foi diretamente para os Eduardo. Os Eduardo, outro pastor pregou no lugar dele. Aí sábado o povo comeu. O povo comeu, estava na organização, né? O povo estava cuidando do lixo. E aí quando chegou no sábado, o povo comeu, quando deu 1 da tarde, deu uma sonequinha, quando volta de umas 2 horas. Eu estou na beira do rio, né? Do Rio Santo Antônio, para começar a fazenda de baiano ali, né? No Rio Santo Antônio. Aí quando eu estava 2 horas, só um baixinho, aí uma crente chegou assim perto de mim, né? Aí tirou a blusa, o biquíni, 2 da tarde. Eu falei, não, Jesus, ela não vai fazer isso. Ela tirou o biquíni, tirou a blusa, sábado, 2 da tarde, pegou assim um short. Falei, não, Jeová, ela não vai fazer isso. Tirou o biquininho, eu falei, não, ela não vai agora. Ela olhou assim pra mim, tirou o biquininho. Aí depois eu falei, não, aí foi, mas foi que sabia. Chegou outra crente, eu falei, ô Jeová, não, Senhor. Outra não, outra nem agora, tirou a puta, já vou falar. Aí o biquininho, tudo nada. Aí já veio 10 quilos de mínimo atrás. Irmão, em meio de meia hora estava o acampamento todo, umas 300 pessoas. Isso aqui vai dar bem, isso aqui vai dar uma confusão. E tipo assim, o povo saiu de sábado à tarde, foi das igrejas, e todas as igrejas vão ao acampamento. E aí o povo lá, todo mundo mergulhando de nu, o povo nu, sábado à tarde. E aí, nu, povo nu. Povo nu. Eu falei, misericórdia. Esse pastor tinha saído. Aí, meu irmão, quando Moura, o pastor Moura, esse homem chegou quando volta umas 4 horas da tarde. Irmão, quando esse povo veio, esse povo tomando banho. E eu tava falando, liga esse som ligeiro, liga esse som agora. Irmão, lá vai eu ligar esse som triste, eu ligo agora, não vai dar sexo agora. Liga a coisa de som, liga a coisa de som. Ô, meu irmão, não prestou não, esse homem chamou esse povo pra cá agora. Deu um livro, vai à frente, atrás das roupas, procurando calcinha, saindo de água, e disfarçando o que eu estava, mas todo molhado, todo mundo suja não, todo mundo aqui agora. Aí meu irmão começou, ele falou assim, se eu encontrasse uma estaca, eu tinha atravessado os 2 agora, assim como fez Moisés, quando foi Moisés, eu acho que foi Moisés. Quando o povo está lá, adorando a Baal, vem logo uma estaca, Moisés trava logo os 2. Mata logo. Eu se eu fosse fazer de Moisés, ia matar logo os 2. Isso é transgressão do mandamento do Senhor. Você nem respeita a Deus. Isso é falta de respeito com Deus. Vocês estão dizendo que é coisa, mas vocês estão lá que nem pessoa precisa de ouro. Irmão, é sábado, não sabe? Pega a folhinha, irmão. É sábado hoje. Você não tem noção que é sábado, não? Vocês têm tudo que vai subir de novo. E você vai estar com o guardar para batizar. Você tem tudo que você vai estar de novo com o guardar para batizar de novo. Ele não volta aqui.
Vocês estão transgredindo, vocês têm noção que se fizessem um pecando contra Deus. Por quê? Nego chora. Vocês sabem que vocês não estão todo mundo perdido, tudo agora? Cadê os pastores? E apareceu um. Ah, os pastores, tudo. Vocês não são culpados, não. Vocês têm minha culpa, é culpado é os pastores de vocês que não estavam aqui no povo se rebelando. Cadê os líderes da igreja? Não nada. E eu estou mergulhando também lá, com as mulheres. E naquele dia eu tive a plena impressão do que foi Moisés descendo no monte. Se não tiver liderança firme, se não tiver firmado na palavra de Deus, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Naquele dia entendi, também não, só falou aquilo. Adoeceu, eu estou querendo voltar para São Paulo. Mas aquela mensagem daquele homem, sábado à tarde, não teve mais nem jantar, o povo ficou triste, chorou. Pega agora, meu Deus, perdoa. Se tivesse, faltava cantar novamente. Oh Deus, perdoa, chorando, nos lamentando, porque tinha assim, tem noção. Primeira coisa, falta de liderança. Falta de liderança, falta de leitura da palavra. Porque se está firmado na palavra, não comete esses erros. O cara sabe, já sabe, você sabe. O mínimo, dá para dar um mas não, eu não estou falando coisa que me contaram. Eu estava lá e vi. Eu vi com meus próprios olhos. Então, são questões como essa que estão espalhadas pelo mundo. Satanás tem seduzido as nações e muitas igrejas têm se corrompendo. É isso que nos chama a atenção, querido. Primeira lição, observação. Tenha cuidado para não ser seduzido por Satanás. Tenha cuidado. Aonde você estiver, o povo estava no acampamento de Deus. Foram seduzidos pela vaidade. Pode ser seduzido na igreja. Não é um lugar. Os anjos foram seduzidos aonde, irmãos? Adão e Eva foram seduzidos aonde? O Éden. E tem crente que precisa da figura da igreja. Ele seduz aonde ele abre ao espaço. Ele dentro da casa, a pessoa tem todo mundo na casa, todo mundo é lá. Agora, não se tem noção que jardim do Éden ele se ousou a seduzir. Jardim do Éden, no céu, na presença de Deus, ele ousou a seduzir. Por isso que não vai ter chance para ele, porque é ousado. Quando fala que o diabo é ousado literalmente no tempo da palavra. E o texto fala. Então, quando fala assim que vai corromper os líderes, nós estamos falando de líderes de nações. O texto fala em Apocalipse, são líderes de nações, são presidentes da república, são representantes de governadores. Vai lá seduzir. E seduzir o líder seduz o povo. E o povo todo se corrompe. E aí os perdidos são como o quê? A areia do mar. Então, em essência, a lição de semana que nós temos, prepare-se, que o fim é esse que vai acontecer desta forma. Se preparem, não sejam enganados. E não sejam enganados. A mensagem é essa que o texto quer dizer, da lição dessa semana. Porque o anjo que está ali, travestido, as duas mensagens mais fortes foi travestido de mensagem do dia do sol, ou seja, a mensagem de imortalidade da alma, está aí, espalhada, está espalhada. E o povo está sendo enganado. Deus possa nos abençoar, né? Aí então vamos orar a Deus, para que Deus possa cada dia através da tua palavra, né? Nos libertar dos enganos de Satanás. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado mais a sua lição. A tua palavra revela que Satanás está aí como enganador, um anjo terrível e mau, porém poderoso. E se possível for, até sinais de prodígios irá fazer para induzir o teu povo até a morte. Ele já sabe que está condenado, porque a palavra diz que o lago de fogo é destinado para Satanás e os seus anjos. Nós só possamos ter misericórdia, cada um de nós possamos estar firmes na tua palavra, nós possamos crer em tua palavra, nós possamos também não desapegar dela. Infelizmente, alguns têm experimentado a palavra e desistem. E o Senhor possa trazer o Espírito Santo nos resgatá-los lá. O Senhor possa cuidar de cada um de nós que aqui estamos. Que nossa igreja não possa abrir espaço para qualquer vento de doutrina que venha sair daqui a palavra de Deus. Esteja conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.